Tem pessoas que perdem o respeito pela boca. Perdem credibilidade, oportunidades, confiança e até bênçãos simplesmente porque não aprenderam a calar. E o mais sério, a Bíblia trata isso como um problema espiritual. Sim, falar demais, segundo a palavra de Deus, não é apenas um mau hábito. É um erro que fere princípios espirituais e abre brechas profundas na vida de quem vive sem filtro no que diz. Nos primeiros segundos de conversa, já sabemos muito sobre alguém. A forma como fala, o quanto fala e, principalmente, a incapacidade de guardar o que deveria ser silêncio revelam o grau de maturidade espiritual de uma pessoa. A verdade é que quem fala demais quase sempre revela demais. E o que é sagrado não foi feito para ser exposto a qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer um. Quem tem vida com Deus precisa entender. A língua solta é inimiga da sabedoria. E isso não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia. Em Provérbios 10:19 está escrito: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Esse texto é claro e direto. Quanto mais se fala, maior o risco de errar. Porque quando a boca não tem freio, a alma se perde. Palavras lançadas fora do tempo, sem direção e sem propósito, produzem estrago. Desgastam relacionamentos, interrompem processos, quebram atmosferas e muitas vezes anulam o que o próprio Deus está tentando construir em silêncio. Vivemos em uma geração viciada em falar. As pessoas querem opinar sobre tudo, comentar tudo, expor tudo. Mas a sabedoria bíblica caminha na contramão. Ela ensina que quem tem entendimento, guarda. Quem tem profundidade, silencia. E quem tem visão, espera o tempo certo para falar. Falar na hora errada pode matar algo que Deus está tentando amadurecer. E tem muita gente que não entende porque seus projetos, relacionamentos e sonhos estão sempre escorrendo pelas mãos. Mas a resposta está no que sai da boca. A língua sem controle é uma porta aberta para a ruína. É isso que Tiago 1:26 declara. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Ou seja, você pode orar, cantar, pregar, jejuar, mas se não domina a sua fala, sua espiritualidade está corrompida. Porque espiritualidade não é só o que você expressa diante dos outros. É o que você guarda dentro de si. É o que você cala. É o que você escolhe não revelar. Jesus, o próprio Filho de Deus, diante de acusações, provocações e até perguntas importantes, muitas vezes escolheu o silêncio. E isso não foi fraqueza, foi sabedoria, foi domínio, foi propósito. Ele sabia que nem toda palavra precisa ser dita, nem toda resposta precisa ser entregue, nem toda conversa precisa ser vencida. O silêncio dele era mais poderoso do que o barulho dos acusadores. E é exatamente isso que precisamos aprender. O silêncio também comunica. E às vezes comunica muito mais. Provérbios 17:27 reforça isso com precisão. O que retém as suas palavras possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Sabedoria fala pouco. Fala no tempo certo, fala com peso, fala com graça. Mas, acima de tudo, sabe a hora de parar. Porque quem fala sem pensar, fere. Quem fala sem filtro, destrói. E quem fala demais, se trai. A maioria das grandes quedas começa com pequenas palavras fora do lugar, uma crítica desnecessária, uma revelação precipitada, uma fofoca disfarçada de desabafo espiritual. E o resultado é o mesmo: exposição, humilhação, perda. E tudo isso podia ser evitado com um simples ato de obediência: o silêncio. Falar demais é um erro espiritual porque enfraquece o que deveria ser fortalecido em secreto. Há bênçãos que morrem porque foram expostas antes da hora. Há portas que se fecham porque alguém comentou com quem não devia. Há sonhos que se perdem porque a língua não soube esperar o tempo de Deus. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Tem gente que precisa aprender a calar para poder continuar. Porque se continuar expondo tudo, falando tudo, contando tudo, vai perder o que Deus deu.
Não porque Deus queira tirar, mas porque o inimigo usa exatamente o que sai da sua boca para criar armadilhas ao redor de você. A maturidade espiritual não se prova pelo quanto você fala de Deus, mas pelo quanto você ouve a Deus antes de falar qualquer coisa. O verdadeiro homem e a verdadeira mulher espiritual são aqueles que sabem quando abrir a boca e quando permanecer em silêncio. Porque a sabedoria começa onde o orgulho termina. E calar, muitas vezes, é um sinal de força, não de fraqueza. Por isso, guarde essa frase. Falar demais é um erro espiritual, e a Bíblia já avisou. Se você quer viver o que Deus preparou, aprenda a falar menos, ore mais, ouça mais, discirna mais. E então, quando for o tempo certo, fale com peso, com propósito, com autoridade. Porque quando o Espírito Santo domina sua boca, suas palavras passam a construir o que antes você destruía sem perceber.